falar então da síndrome do piriforme. Primeiro vamos recordar onde se encontra, né, um músculo piriforme. É um músculo que se origina no bordo aqui lateral do sacro, né, na linha sacral. Alguns colocam na aponeurose, ou na linha da origem do glúteo também, que também sai daqui. E ele vai se inserir no trocânter maior. Esse músculozinho pequeno, o glúteo máximo vai estar aqui por cima, o mínimo, o médio vão estar vindo assim também, né? Então ele é um músculo profundo, é aquele músculo que a gente tem mais dificuldade de chegar até ele devido à profundidade. O piriforme, então ele está originando do sacro e se inserindo no trocânter, né? De uma maneira mais macroscópica para a gente entender. Ele é um famoso pélvico, porque ele está na pelve, trocanteriano, que vai para o trocânter. Trocanteriano. E esses músculos pélvicos trocanterianos, que estão localizados na parte posterior do quadril, nós também temos pélvicos trocanterianos anteriores, tá? Esses aqui são músculos que têm uma função máxima de rotação externa do quadril. Então, o piriforme tem como a principal função pegar esse trocânter e trazer para cá, para trás, fazendo com que o fêmur faça a rotação externa. Ponto. O fêmur vai fazer essa rotação assim, ó. Ok. E ele também auxilia na extensão, um pouco, mas ele está aí para esta função. Beleza. Síndrome do piriforme vai ser uma inflamação da musculatura do piriforme ou uma condição de contratura, né, uma condição adversa do piriforme e que vai comprometer, vai afetar o nervo ciático, a ponto de inflamar o nervo ciático, certo? Então, o nervo ciático está vindo lá da coluna, estão vendo aqui, ó, está vindo lá de cima e de algumas partes sacrais também, e ele vai se fundir, se eu for fazer por cima aqui, ele vem, se funde, sai das suas raízes, L4, L5, S1, S2 e S3, e vai descendo. Pronto. Em algum momento desta descida, dessa anatomia, o nervo ciático pode ser comprometido pelo piriforme. E o piriforme está aqui bonitinho, ó, linha sacral, tá vendo? E se origina na linha sacral e insere no trocânter maior. Então, a síndrome do piriforme, que é esse músculo profundo em formato de pera, por isso que é piriforme, ele vai comprometer o nervo ciático, vai gerar uma compressão do nervo ciático e vai gerar as famosas dores nervosas irradiadas que a gente conhece. Então, olha só, é uma inflamação do nervo ciático causada pelo músculo piriforme. Ponto. E chama-se, né? Na verdade, é uma inflamação do nervo. Mas chama-se síndrome do piriforme porque o piriforme é o vetor do negócio, é o vetor do problema. Ocorre mais frequentemente durante a quarta e quinta década de vida, afeta indivíduos de todas as profissões e níveis de atividade, responsáveis por de 5 até 30% das dores lombares. Isso daqui é importante porque isso vai nos atrapalhar a fazer um bom diagnóstico, porque as síndromes do piriforme, apesar de estar concentrado aqui nesta região, ó, o paciente, em até 30% deles, vão ter dor na lombar. E se tem dor na lombar, vai ser idêntico a uma lombociatalgia. Que a lombociatalgia, se tem a dor lombar por uma discopatia, alguma espondilopatia, né? Qualquer disfunção na vértebra ou na estrutura da lombar aqui ou no disco, vai comprimir o nervo ciático e vai irradiar para a perna, não é isso? E o piriforme também. Na síndrome do piriforme, o ciático vai ser comprimido e vai irradiar. E se na síndrome do piriforme o paciente tem a dor lombar também, é difícil você conseguir diferenciar se é a coluna ou se é o piriforme, se é a lombociatalgia ou se é o piriforme.
Aí vai precisar de alguns testes, algumas coisas para conseguir lhe ajudar no diagnóstico, né? Então, por isso que é importante essa informação. É mais comum em mulheres do que em homens, apesar de estatisticamente acometer mais mulheres do que homens, é também chamada popularmente de síndrome da carteira. Quando acontece nos homens, é um motivo a carteira, porque o homem coloca a carteira no bolso de trás da calça e senta em cima da carteira. E na hora que ele senta em cima da carteira, essa carteira ajuda a comprimir e a gerar uma tensão, um estresse maior na musculatura do piriforme. Certo? Então, a gente vai ouvir também essa síndrome da carteira, é a síndrome do piriforme. Olha só, além do piriforme, que é este daqui, ó, nós temos os outros músculos, que também são rotadores externos e pélvicos trocanterianos, ó, o gêmeo superior, tem o gêmeo inferior, tem o obturador interno, tem também o obturador externo e tem também o quadrado da coxa, que está mais embaixo aqui. Mas, enfim, o que nos interessa é o piriforme. Olha o ciático saindo aqui certinho. Ó. Uma raiz de L4, L5, S1, S2 e S3. Junta-se todos esses fios. Estão vendo? E a gente tem um bicho grosso aqui, ó, a grossura dele. E olha, estão vendo como ele passa? Deixa eu apagar esse traço que eu fiz ali. Estão vendo como ele passa dentro do ciático, assim, ou por trás dele, tá vendo que ele tá meio em marca d'água aqui, assim, eu vou fazer pontilhado, e continua, tá vendo? E aí começam-se os problemas e as variações que vão estar relacionados à causa. Então, o nervo ciático passa por ali, onde está o piriforme. E em algumas pessoas, nós temos algumas variações bem favoráveis a essa inflamação. Então, dentre as causas da síndrome, nós temos as variações na relação do nervo ciático para o músculo piriforme. Tem pessoas em que o nervo ciático passa anteriormente ao músculo piriforme, igual está aqui, ó, passa lá, o piriforme fica atrás do ciático. Tem pessoas em que ele vai passar alguns feixes dele por trás, outros feixes aqui, ó, por trás, posteriormente, e outros feixes anteriormente, bem lá por trás, assim, na vista anterior, né, que aqui o paciente está de costa. Tem situações em que, olha só, esse feixe passa dentro do ciático, estão vendo? E esse aqui está vindo lá pela frente. E nesse daqui, todo o ciático passa no meio, por entre as fibras do piriforme. Atravessa ele. E essas variações, moçada, são aleatórias. Está aí na população. O sujeito que tem esta configuração, que o ciático passa dentro do piriforme, vai ter muito mais chance de desenvolver do que este, e até do que este. Esse aqui também tem uma porção que passa lá dentro. Né? Então, a síndrome do piriforme tem muito a ver com essas variações anatômicas. Além dessas anatomias favoráveis ou não, o paciente que tem já uma alteração mecânica ou postural de rotação externa, ponto, ele já tem esse músculo piriforme que tende a ficar um pouco mais encurtado, porque na rotação externa aproxima a origem da inserção do músculo, ele fica numa posição de encurtamento. Isso favorece o músculo também, estando mais encurtado, a gerar mais compressão no nervo ciático. Se é uma pessoa que realiza muitas rotações externas no seu trabalho de quadril, no dia a dia, ele também vai aumentar a probabilidade. Então, o paciente tem o perfil de rotações externas com uma frequência maior. Ainda tem a sorte, entre aspas, do ciático passar ali dentro do piriforme dele, ele vai ser um grande potencial em sofrer com a síndrome do piriforme em algum momento. É certeza que vai ter? Não, né? Mas ele pode vir a ter esse potencial, ok? Sinais e sintomas destes pacientes. O que esses pacientes podem apresentar?
ele vai ter dor, dormência e formigamento profundo na região glútea. Por que profundo? Porque o piriforme está lá por baixo dos glúteos. Então, ele vai ter dor nessa região. Vai doer, vai adormecer, vai formigar, vai dar choque, vai queimar também no trajeto do nervo ciático. Ok? A dor normalmente piora com esforços ou quando se levanta. Por quê? Dependendo do esforço e no ato de levantar, ele vai contrair o piriforme. Então, na hora que ele contrai o piriforme, dá aquela pinçadinha a mais no nervo ciático. A dor piora quando você fica muito tempo sentado, pela mesma forma, você está sentado em cima da tuberosidade isquiática, bonitinho. Se tiver com a carteira, então, como eu falei, vai comprimir, vai espremer o piriforme, que já está numa condição de desvantagem, e o ciático inflamado. Então, a dor vai piorar. A pessoa não consegue ficar muito tempo sentado. O paciente adota uma posição de rotação externa, como eu falei, né? E aí ele vai adotar a rotação externa para poder dar uma afrouxada no músculo. Ponto. Porque o sacro está aqui, o trocânter está aqui. Se ele faz a rotação externa, ele aproxima o trocânter do sacro, então o músculo vai encurtar. Se ele não tiver em contração, ele vai ficar frouxo. Ponto. Tende a gerar um encurtamento maior, tende, e vai encurtar. O paciente com a síndrome do piriforme, quando a gente vai alongar o piriforme dele, dói bastante, está muito encurtado, certo? E ele pode ter até dificuldades para caminhar, afeta a marcha, afeta os movimentos, diminui os movimentos do quadril, assim como a lombociatalgia vai diminuir. Imagina você estar com o ciático pinçando, eu sei que alguns de vocês aí já teve essa situação, dói para andar, afeta a marcha, pode ser até quase que incapacitante a dor e o pinçamento do nervo. Lembrando que é um nervo misto, é um nervo tanto sensitivo quanto motor, né, o nervo ciático. Então, é uma patologia que traz todos os sintomas de uma compressão nervosa. É uma compressão nervosa. Então, o paciente vai ter a dor local e vai irradiar para todo o trajeto do ciático. Que a gente sabe que o ciático vai pegar, aqui está a preguinha do bumbum, aí vem os isquios tibiais, a fossa poplítea, a panturrilha, né? E o pé. Então a gente sabe que o ciático vai pegar toda essa parte de isquios tibiais e só atrás, né? Parte posterior. E toda a perna e pé, tanto na frente quanto atrás. Então vai doer em tudo isso. Vai doer aqui também no bumbum, né? Na região do quadril e até mesmo, de repente, na região lombar. E dói na região do quadril posteriormente, na região da coxa posteriormente, e em toda a perna, tornozelo e pé. Quando eu falo toda a perna, tornozelo e pé, é na parte posterior, na parte anterior, na parte medial, na parte lateral, porque tudo aqui vai ser inervado por nervos que são ramos do nervo ciático. Nervo tibial posterior, tibial anterior, fibular profundo, fibular superficial, e aí vai embora se ramificando ali os ramos do nervo ciático. Tipos da síndrome. Tem a primária, que tem uma causa anatômica, né, observar, como, por exemplo, aquela relação do nervo com o músculo, né, o nervo passa dentro do músculo, como eu falei, e tem também a secundária, causada por macro microtraumas, isquemias devido à inflamação. Então, o nervo ciático, ele pode inflamar simplesmente porque ele está passando dentro do músculo, e ele também pode inflamar porque ele está sofrendo traumas naquela região. Como, por exemplo, a carteira pode ser um trauma, né, de ficar sentado muito tempo, aí gera isquemia, diminui a irrigação, comprime vasos, certo? E é muito comum ter as duas juntas. O cara tem o favorecimento anatômico para a doença e ainda gera essas compressões desses microtraumas. Entre os pacientes com a síndrome, menos de 15% tem as causas primárias. Então, a gente está vendo que a primária ela é menos comum do que a secundária. E aí existe também, como eu disse, a possibilidade dele ter os dois. Como diagnóstico para essa doença? Vamos lá. Exame físico. Primeiro, isso aqui é legal. Deixa eu desenhar aqui a coluna. E aqui está o sacro, né? E o quadril, para cá e para cá. Pronto.
no sacro com seus forames. Primeira coisa que a gente vai ver é escutar o paciente, né? A anamnese, a história dele, a queixa principal dele, ele vai contar tudo isso pra gente. E se tem um relato aí da dor irradiada, aí a gente já começa a desconfiar na coluna, a gente vai direto para a coluna. O piriforme, normalmente, a gente pensa na segunda opção. E até porque tem hora que do piriforme, lembra que eu falei, também vai doer na coluna, né? E aí é um probleminha. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai palpar. Aqui está o piriforme, saindo do sacro e indo para o trocânter. A gente palpa a região lombar aqui, galera, ó, L4, L5, S1, S2, a gente vem com o dedo aqui e vem palpando. Palpa aqui no meio, pegando, o paciente já vai ter dito para onde que irradia. Se irradia para o lado de cá, a gente vai dar ênfase em palpar mais o lado direito, que é o lado que irradia. A gente faz essa palpação. Se o problema for na coluna, na palpação aqui, essa dor vai exacerbar. Quando a gente começar a apertar dentro do paciente de decúbito ventral, barriguinha para baixo, expõe a lombar dele e começa a palpar nessa região, entre as vértebras, né, nos gânglios. Se na hora que a gente palpar ele sentir dor, opa, ali, e de repente essa dor até pode irradiar. Então aqui tem inflamação. Ponto para a coluna, ponto para a lombociatalgia. Agora, você palpou aqui tudo, a dor não piorou, né? Só tá aquela dor da pressão mesmo, que a gente aperta e não é nada da dor do problema. Tá tudo bem. Aí você vem descendo e chega no piriforme dele. A gente pega bem no meio do bumbum. Normalmente tem gente que gosta de ir até com o cotovelo, por causa de ser mais profundo e tudo. Mas se você pega direitinho com o polegar entre o sacro e o trocânter e aperta naquela região, aí o paciente, se tiver com o piriforme inflamado, a dor vai aumentar. Se a dor aumentar quando você apalpa a região do piriforme, faz a palpação, ponto para a síndrome do piriforme. Se a dor aumentar quando você apalpar, né, e fazer a palpação da região lombar, ponto para a lombociatalgia. Pode acontecer de doer os dois? Pode, porque o paciente pode ter problema lá na lombar e também no piriforme. Então, no exame físico, a gente tem essa primeira possibilidade, tá? Que é na palpação. Depois, ó, tá até escrito aqui também, ó, dor à palpação no piriforme. O piriforme, se estiver inflamado, quando você palpar ele, vai incomodar. E tem que apertar com pressão, porque ele é profundo. Com o polegar ou com o cotovelo, com o que você achar melhor. Beleza? Uma outra possibilidade é fazer a prova de função do músculo piriforme. O que é a prova de função? Solicita o paciente a fazer uma rotação externa de quadril contra a sua resistência. E uma forma bem legal de fazer isso é deitar o paciente assim de decúbito ventral, barriguinha para baixo, e aqui a gente dobra as duas perninhas assim, ó, fica uma para cá e a outra para lá. Opa, ficou um pouquinho errado aqui, aberta. As duas pernas abertas assim. Vou apagar aqui e fazer de novo. Pronto. Aí a gente vai pedir para o paciente aproximar os tornozelos. Sabe? A gente deita ele, dobra os joelhinhos, vai ficar com as perninhas para cima e os joelhinhos abertos. Você bota uma mão no maléolo medial de cá e pede para ele aproximar. Na hora que ele jogar os maléolos para dentro, ele vai estar fazendo rotação externa do quadril. E aí você pede para ele fazer isso. Colocou a mãozinha lá, ele está de barriga para baixo, decúbito ventral, entenderam? Aí você põe a mão nos dois maléolos dele, com o joelhinho dobrado para cima, pede para ele juntar os dois maléolos contra a sua resistência. Ele vai contrair os dois piriformes, o de cá e o de cá. Se na hora que ele começar a contrair for realmente o problema no piriforme, vai aumentar o sintoma. E você não está mexendo na coluna, você está mexendo no piriforme, só nele. Então aí a gente faz a diferença no diagnóstico. Opa, realmente o seu piriforme está comprimindo o seu ciático, porque na hora que contrai ele, a dor irradia mais, dá o choque, entendeu? Então, o teste de prova de função é uma forma para poder diferenciar. Fora isso, nós temos também vários outros testes, né, que vão
ajudar até a reproduzir a dor ciática. E o mais famoso que a gente tem é esse aqui, ó, o teste de Laseg, que é esse, ó. A gente posiciona o paciente, aqui ele vai estar deitadinho, né? Esse aqui está até meio inclinadinho, de decúbito dorsal, e aí o terapeuta vai levantando a perna dele. Normalmente a gente faz até assim, ó. A gente deita o paciente com o quadril, uma perna está estendida, a outra a gente dobra ela assim, ó. Aí agora eu pego na perna e vou esticando, estendendo a perna, até sentir uma resistência. E o paciente, se ele sentir dor lá na lombar, vai aumentar a pressão, vai irradiar, vai doer, e isso é indicativo de compressão ciática, lá na coluna lombar. Esse teste confunde muito, o paciente fala que está doendo, mas está doendo o alongamento aqui, né? Quando a gente vai levantando a perna, vai alongando toda a cadeia posterior. Então a gente tem que tomar cuidado. A dor tem que ser lá na coluna, lá no sacro, na lombosacra, né? Que é onde está o ciático. Aí se tem a confirmação aí de ter uma compressão lá também. Repetindo, pode ter os dois? Pode. O teste de Patrick, tá vendo aqui o Patrick? Esse? Eu sou o Patrick. Tá aqui, ó. É esse teste de Patrick. Posiciona-se o paciente em decúbito dorsal. O terapeuta estabiliza a espinha ilíaca antero-superior de um lado e o paciente nessa posição de flexão de joelho, rotação externa de quadril, semiflexão, a posição do 4, né, do bêbado, aquele famoso 4 que a gente conhece. O terapeuta posiciona-se a mão no joelho e no quadril do paciente, empurra ambos como se fosse abrir a região da coxa e vai comprimir a sacroiliaca. Esse teste vai excluir outras possibilidades, ele não é direto para a síndrome do piriforme, tá? Quando o paciente relata dor lá atrás na coluna lombar e no sacro, é porque provavelmente ele tem uma sacroileite, uma inflamação da articulação sacroiliaca. Quando ele relata dor aqui, ó, bem na articulação coxo-femoral, ele vai ter aqui alguma compressão, ou alguma lesão, de repente um desgaste, uma compressão, a síndrome do impacto acetabular, ou até uma artrose, uma lesão do lábio, alguma disfunção na coxa femoral. Então, é um teste de quadril que a gente faz como exclusão. O teste específico para o piriforme vai ser esse aqui, ó. Prova de função muscular. Não tem um teste especial para o piriforme. Vai ser botar o músculo para contrair contra a sua resistência para ver se vai aumentar a dor. E o teste Laseg também vai ajudar a confirmar se a inflamação do ciático, se tem algum problema na lombar. Tem outros testes, moçada. Teste de Milgram também aumenta a pressão na lombar para ver compressão ciática. Tem várias variações do Laseg, inclusive, né, para a gente poder chegar ao diagnóstico. Então, por mais que possa se confundir, os sintomas são muito parecidos. Na hora da avaliação, a gente consegue, dando ponto para o piriforme, ponto para a lombociatalgia e chegar a um diagnóstico mais preciso. E, de todo caso, a gente deve ficar na dúvida, exame de imagem vai confirmar um piriforme inflamado, vai confirmar que o ciático está sendo comprimido na lombar. Né? A gente consegue também resolver. Como tratamento dessas patologias, desta patologia. A síndrome do piriforme não vai ter a característica de ter aqueles sinais inflamatórios agudos evidentes, mas é uma patologia que vai acontecer ao longo do tempo e tudo. O ciático pode sim estar muito inflamado, tá? A gente não vai ver edema, não vai ver rubor, calor, aquelas coisas. É uma inflamação nervosa. Então a gente tem que desinflamar esse nervo. Desinflamar esse nervo não é fácil, porque ele está lá dentro do piriforme. Aí a gente tem alguns recursos de calor profundo, certo? Que vem por trás, pelos glúteos. E quem tem acesso a esses calor, essas terapias térmicas de diatermia, que é ondas curtas, micro-ondas, né? Eles vão chegar no piriforme pela profundidade, eles chegam a 5, 7 centímetros. Uma outra forma muito boa de chegar até o piriforme é com as agulhinhas, de novo, de acupuntura. Aí você tem que ter a destreza,
o conhecimento, a formação no agulhamento seco, né, ou na própria acupuntura, que a gente pega agulhas que chegam a ter 9, 10 centímetros de comprimento, a lâmina, e a gente insere na parte quando está no glúteo, é indolor. Aí quando a gente chega no piriforme, aí o paciente sente. E é a melhor forma de chegar lá, que eu conheço. A gente coloca 1, 2, 3 agulhinhas lá, ainda dá um choquinho, bota um eletroestimulador na ponta da agulha, que vai dando um choque numa frequência e tudo, e a gente consegue relaxar bastante a musculatura do piriforme com isso. Se faz muita liberação miofacial. Aí sim vai com o cotovelo, vai no meio do bumbum apertando e vai rodando o cotovelo, rodando, dói pra caramba. Bota o paciente para segurar ali, a gente vai rodando. Tem que fazer muito alongamento do piriforme. E tem alguns alongamentos que a gente faz na parede, que é um alongamento muito bom. A parede está assim, ó. O paciente deita com o bumbum pregado na parede. Aí ele deixa uma perna esticadinha e a outra perna faz um 4 em cima do joelho. Aí ele vai descendo essa perna aqui, ó, vai dobrando ela. Certo? Aí na hora que ele for dobrando, vai ficar assim, ó, que está colado na parede. A perna que for dobrando vai ficando assim dobrada e a outra vai ficando um 4 em cima dela. E ele está aqui. Começa a alongar muito a região de piriforme, assim. Outra forma é, igual essa imagem que eu disse para vocês aqui, ó. Só que agora, em vez da gente colocar a resistência nos maléolos para ele aproximar, a gente vai afastar para poder alongar. Abrir. Também é um alongamento legal. No alongamento, a gente consegue, muitas vezes, já ajudar na descompressão, na diminuição do espasmo, que também vai ser diminuído esse espasmo com a liberação. Esse espasmo pode ser diminuído com os recursos térmicos que eu falei, tá? Temos que avaliar se existe algum desalinhamento postural, como é que está a coluna lombar, o quadril. Lembra que a gente olha as espinhas ilíacas para ver se um não está mais alto que a outra, se um quadril não está antivertido ou retrovertido. Tudo isso altera a mecânica do piriforme, então a gente tem que alinhar isso, tem que ver como é que estão as vértebras lombares, ver a estrutura, se o joelho está varo ou valgo, enfim, é legal a gente pensar nessa parte de desalinhamento postural e ver aonde a gente vai conseguir intervir para poder ajudar e deixar o piriforme da melhor forma possível, biomecanicamente falando. Né? Tem que fortalecer também, só que toda vez que você contrair ele para fortalecer, se ele estiver pensando no ciático, vai incomodar. Então, o fortalecimento fica por um segundo momento, mas é muito importante fortalecer ele, tá? É muito importante estar trabalhando o fortalecimento de forma excêntrica, que no excêntrico esse músculo vai também ganhando um pouco de estiramento, alongando, e força ao mesmo tempo. E é muito alongamento a chave. Aí a gente faz para o nervo ciático, dá para a gente fazer uns trabalhos de mobilização neural. Na mobilização neural do nervo ciático, a gente posiciona o paciente bem parecido com isso daqui, ó, com essa daqui, na verdade. Aí aqui a gente vai, estende um pouco e flexiona. Vai mobilizando, fazendo assim, ó, indo e voltando. Vai lá na tensão máxima do nervo e vai mobilizando. É bem bacana essas técnicas de mobilização neural, que ajuda a descomprimir o nervo. Vamos averiguar a coluna lombar, para ver se não tem problema na lombar. Se o paciente também tiver desconforto na lombar, a musculatura da lombar vai estar tensa, os paravertebrais, tudo para tentar ajudar a dor do piriforme. Então, a gente vai trabalhar a lombar desse paciente também. Então, tem muito trabalho na síndrome do piriforme. Né? É uma patologia que a gente fica aí também tratando o paciente, porque incomoda bastante, né? Chega a afetar até a qualidade de vida, que ele vai dificultar a marcha, então é bem chato mesmo, certo? Se de tudo as coisas não forem melhorando, tem uma possibilidade cirúrgica de ir até o piriforme
e ver ali anatomicamente o que pode ser feito para ajudar nessa descompressão, tá? E é bem mais difícil, mais raro uma cirurgia, mas é uma possibilidade. A fisioterapia tem grandes sucessos, tem um prognóstico muito bom na síndrome do piriforme.